Olá, queridos! Que a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus esteja hoje sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu sou Ivanilde Serafim e, como as nossas séries sempre são maravilhosas, faz um tempo que eu não coloquei série aqui no canal e hoje eu vou começar uma série de vídeos que tem por título Seja Forte e Corajoso. Essa série de vídeos. E eu quero dizer para você que está aí me assistindo, se você está passando por alguma luta, por alguma circunstância de cativeiro, de perseguição, se você está sendo perseguido, caluniado, injustiçado, se alguém não te suporta, você está sendo vítima de inveja, você está passando por algum processo na sua vida, por algum momento de tribulação na tua vida, eu quero te encorajar com essa série de vídeos. E quero dizer para você que o Senhor, Deus, tem uma palavra ao teu coração hoje. E eu quero aqui fazer uma espécie de aconselhamento, direcionamento para você. Você que precisa de um aconselhamento, de um direcionamento, de como lidar com essa circunstância. Como eu lido com essa pessoa difícil. Essa autoridade, talvez uma pessoa que tem autoridade sobre você, talvez não tenha autoridade, mas é uma pessoa que você tem que conviver todos os dias, alguém da sua família, alguém da igreja que você congrega, alguém do seu trabalho, alguém do curso que você faz, da faculdade, não sei, um vizinho, alguém que você necessariamente tem que lidar com ela, mas é uma pessoa difícil de você suportar, é uma pedra no seu sapato. Então, essa série de vídeos vai te ajudar bastante. Fica aí que eu vou trazer para você. Seja forte e corajoso. Amém? Tudo tem um propósito. E Deus, ele tem um propósito para cada pessoa. Eu peço, por favor, que você assista todos os vídeos, todos. Mas não só aprenda, não só ouça, não só entenda. Entender e trazer a consciência é uma das coisas mais importantes que nós temos para conseguir lidar com essa circunstância. Mas não podemos permanecer apenas no conhecimento, no entendimento e na consciência. Nós precisamos, a partir de um conhecimento, a partir de uma consciência, a partir de um entendimento, nós precisamos fazer algo que é colocar em prática na nossa vida. Se você hoje colocar em prática, vai dar tudo certo. Começando pelas armas espirituais que o Senhor já te deu, oração, jejum e uma palavra rema, uma palavra de direcionamento, uma palavra revelada do Espírito Santo. Mas isso são só armas. Aí existem outras ações e outras coisas. E quer dizer que se você está passando por essa circunstância, existe um propósito de Deus para você nessa circunstância. Talvez você não consiga enxergar. Talvez você não está entendendo nada que está acontecendo na sua vida hoje. Você olha e fala, mas eu não entendo. Eu me esforço, eu faço tudo o que é certo. Você vive frustração em cima de frustração, decepção em cima de decepção. E você fala assim, meu Deus, eu tô fazendo tanto bem para essa pessoa. Você tá lá com boas intenções, fazendo o seu melhor, você vem com toda alegria, colocar toda a sua expectativa e de repente é frustrada, é decepcionada. Aquela pessoa te trai, te humilha, te persegue e você vive uma grande decepção. Mas fique tranquilo, porque tem algo de Deus para você nisso daí. Também tem uma artimanha de Satanás. O diabo, ele vai usar essas circunstâncias para tentar te paralisar, para tentar roubar, matar e destruir, porque é isso que ele faz. Mas Deus vai usar essa circunstância para te amadurecer, para te fortalecer, para te levantar e para te colocar de pé. Então, vamos para o conteúdo. Aqui foi só uma introdução para você se identificar. Se você está nessa circunstância, esse vídeo é para você. Se você conhece alguém que está passando por isso, também fique aqui para você ajudar essa pessoa. Ou até pode encaminhar esse vídeo para essa pessoa, que de repente vai ser uma resposta de Deus na vida dessa pessoa. Amém? Então vamos para o conteúdo. Hoje, primeiro dia, nós vamos falar sobre saber quem é. Nessa circunstância, de tribulação, de perseguição, de humilhação, de injustiça, de pessoas que te criticam, que te perseguem, que têm inveja de você, que quer destruir sua vida.
sabe, sem motivo, sem você ter dado algum motivo, você passa por essas perseguições. Primeira coisa, você precisa saber quem você é. Tá? Sabendo quem você é, vai fazer toda a diferença. Depois eu vou dar dois exemplos bíblicos poderosos sobre isso aqui que eu vou falar hoje. Então, saber quem você é ter uma identidade. E você, a partir do momento que você sabe quem você é, você toma posição. Então, em Efésios, acho que se eu não me engano, capítulo 1 ou 2, eu vou ver pra você, que vai falar assim, que nós ressuscitamos com Cristo e nos assentamos com Ele nas regiões celestiais, acima dos principados e da potestade. Se você está com Cristo sentado acima dos principados das potestades, essa é a sua identidade, seu posicionamento. Você é igreja, você é luz, você é sal, você é princesa, você é príncipe, você é a noiva de Cristo. Você faz parte de um reino que não é da terra. Toma a posição de filha, de filho de Deus, daquele que te ama incondicionalmente, que te criou e que deseja que você esteja bem com Ele. E você está acima dos principados. Então quem é o diabo? Quem são essas pessoas? Para ter poder na sua vida, não tem. Mas você precisa se posicionar nessa identidade. Então primeiro você tem que restaurar a identidade. Porque às vezes essas coisas nos afetam muito, porque a gente não sabe quem nós somos. E eu vou falar pra vocês, quando eu tinha muita crise de identidade, então eu sofria muito com essas perseguições. Hoje, vou sofrer ainda com as perseguições? Vou, porque eu sou ser humano, mais bem menos. Vai doer bem menos, não vai nem fazer tanta diferença na minha vida. Porque quando o inimigo usar as pessoas, eu preciso estar firmada na minha identidade de quem eu sou de verdade. Ai, Brigitte, você é isso, você é aquilo outro, você... Quantas pessoas de autoridade enfiou o dedo na minha cara e falou que eu era isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E muitas vezes funcionava. E quantas vezes eu fiquei para baixo, até em depressão, por conta dessas opiniões das pessoas. Mas lá no fundo, você sabe quem você é. Lá no fundo, você sabe que você não é nada do que essas pessoas estão apontando o dedo pra você e dizendo que você é. Você só precisa tomar posse da verdade e se posicionar diante dessas pessoas. Você pode se posicionar diante dessas pessoas. Você não vai desrespeitar ninguém, brigar com ninguém. Mas dentro de você, você não aceita ser o que a pessoa está te dizendo. E se tiver uma oportunidade, você pode dizer pra ela, olha, eu não sou isso que você está dizendo. Você pode pensar isso aí de mim, isso aí é a sua opinião. Mas eu sei quem eu sou. E eu não sou isso que você está dizendo. Tudo bem. Mas você tem que estar com equilíbrio emocional. Para você alcançar esse equilíbrio emocional, é necessário passar por um processo que eu vou te ensinar nessa série de vídeos. Existe um processo. Então, a primeira parte é você saber verdadeiramente quem você é. Você é filho, filha. Você é amado, amada do Pai. Você é joia rara, preciosa. Deus tem ciúmes de você. Ele cuida de você, Ele te ama. Você precisa ter certeza o quanto você é amada por Deus. Você precisa ser mergulhado no amor, no oceano de amor. Você só vai conseguir entender o amor de Deus a partir do momento que você for pro seu particular, pro seu quarto com o Senhor e chegar lá, você se derrama diante dele, abre o coração, fala com ele de uma forma bem íntima e fala, Senhor, me mostra o teu amor, me revela, eu quero sentir, eu quero ver, eu quero provar. Eu sei que o Senhor me ama aqui, mas eu preciso sentir isso aqui, eu preciso que isso seja uma verdade em cada célula do meu corpo. Eu preciso sentir, viver, provar este amor. Porque às vezes o Deus está trazendo para nós, mas a gente não consegue, né? Sentir nas emoções, sentir a gente só sabe no racional, aqui no raso, não desceu pro profundo, né? Para virar uma verdade dentro de você, o amor de Deus por você, quem você é, que você é filho, que você é herdeiro. Porque uma coisa é você saber, tudo isso que eu tô falando aqui são palavras que com certeza você já ouviu e muito.
Mas o quanto isso, na hora de você viver a sua vida, é uma verdade pra você. Na hora que alguém aponta o dedo na sua cara e te desrespeita e fala que você é alguma coisa, te maltrata ou te persegue ou faz fofoquinha de você por detrás, te calunia, te prejudica de alguma forma, o quanto essa verdade do amor de Deus por você, de que você é filha de Deus, está em você pra você se posicionar como essa pessoa. Entre nos lugares de cabeça erguida, sabendo quem você é. Você é amado, amada do Pai. Você é uma propriedade exclusiva. Sabe o que é uma propriedade exclusiva? A qual ninguém pode entrar nem tocar porque tem um dono? Você tem um dono. Você é propriedade exclusiva de alguém. E você precisa ter essa certeza. E na hora que você for viver, você vai saber que a pessoa, quando ela tocar, não está tocando em você. Quando alguém toca numa propriedade, é como se tocasse no próprio dono daquela propriedade. Vai ter consequências. Então, saiba que você é importante. E viva como herói. E viva como a heroína. Seja herói. Não seja mais uma pessoa que seja vítima. E você tem que falar assim, ó, chega. Chega de ver como fracassado. Chega de ver como uma fracassada. Chega de viver como capacho. Eu não sou mais cauda, eu sou cabeça. Jesus entregou a vida dele por mim, derramou todo o sangue. Não foi à toa. Foi para que eu tivesse vida e vida abundante. É isso que eu vou viver. Eu vou transbordar da graça, do poder de Deus sobre mim. E para que isso aconteça, você precisa calar a voz do diabo. Tudo que o diabo falar ao seu respeito. E muitas vezes o diabo vai falar como? Vou te ensinar como é que o diabo vai falar. Primeiro ele coloca pensamentos em você e reforça com circunstância. Fazendo você pensar que você não tem valor e que você não é tão especial, que você não é tão importante, que você não merece coisas boas. Você carrega, né, um sentimento de baixa autoestima. Isso é o diabo aqui na sua mente, atacando, usando circunstâncias. Mas também ele vai usar pessoas para verbalizar palavras na sua cara. E sabe o que é incrível? Você vai neste ambiente aqui, vamos imaginar um ambiente acadêmico, um curso que você faz ou a escola. As pessoas aqui vão dizer que você é isso e aquilo outro. Você sai daqui, você vai para um lugar onde que ninguém te conhece, numa empresa trabalhar. E nesse outro lugar, aí você vai conhecer outras pessoas que não tem nada a ver, elas vão falar a mesma coisa que os outros falaram. E o que eles falaram, pra você não faz o menor sentido, porque você não é nada daquilo. Você sabe que você não é. Mas 2 lugares as pessoas viram isso em você. Aí você vai pro 3º lugar, de novo pro 4º. 10 lugares que eu fui diferente, as pessoas falam a mesma coisa de mim. E ainda tem aquelas pregações e aquelas pessoas que dizem: o problema não são os outros, o problema é você. Se tá todo mundo falando a mesma coisa, então ouça, presta atenção. Ouça o que as pessoas estão falando. E aí você fica em crise. Porque você não sabe agora quem você é. Você já entrou em crise. Então quem eu sou agora? Eu sou o que as pessoas estão dizendo? Ou eu sou quem eu acho que eu sou? Tem um segredo aqui. Primeiro segredo é: você não é o que as pessoas estão falando. E nem você é o que você acha que você é. Você é o que Deus diz que você é. Então é aí onde está o ponto. Você precisa ouvir de Deus quem você é. Ouvir dele quem você é. A partir do momento que você ouvir de Deus quem você é, aquilo você acata como a verdade. E vai viver com essa verdade. Deus disse que eu sou isso aqui. Mas aqui, em todos os lugares as pessoas falam isso de você. Problema deles. Sabe por quê? Porque isso é uma artimanha de Satanás que ele usa. O próprio diabo coloca na mente daquelas pessoas, que coloca na mente daquelas pessoas e coloca pra você acreditar que você é o que todo mundo tá dizendo. Menos o que Deus diz que você é. E Deus tá falando com você: filha, você é assim. E aí você não consegue ouvir Deus porque as vozes deste mundo, as vozes de Satanás, estão gritando tão alto que você não consegue ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala manso, calmo, suave. Então, cala a voz do diabo, cala a voz do mundo e da opinião das pessoas. Todas as opiniões das pessoas não valem. O que os outros pensam de você não vale. Nada que os outros pensam de você não vale.
Para de se preocupar com a sua reputação. Para. Você não é responsável pela sua reputação. A partir do momento que você se preocupa com a sua reputação, você perde caráter. Esquece a sua reputação, esquece que as pessoas pensam de você, esquece. Foca em uma coisa, em ser de verdade, em ter caráter de verdade. Quando você se preocupa em quem você é, independente do que as pessoas pensam, você vai ter caráter. E ainda que as pessoas não enxerguem seu caráter hoje, um dia elas vão ver, um dia, nada que está no oculto vai ficar escondido por muito tempo. Deus, ele é aquele que ele revela tudo que está no oculto, no escondido. Então, tudo que está no oculto, um dia há de ser revelado. Deus vai colocar pra fora. E se você é uma pessoa que realmente tem caráter, se você é uma pessoa que realmente vive de verdade com Deus, uma hora ele vai mostrar isso pro mundo. Nem que seja no dia do juízo, mas não importa. Importante é o que Deus pensa de você. Importante não é o que as pessoas falam de você. É o que as pessoas pensam de você. Importante não é o que o diabo tá falando a seu respeito. O importante é o que Deus fala ao teu respeito e o que Deus pensa. É aí sim onde que tem que estar a sua preocupação. Se você entender que o que Deus fala é a única coisa que importa, é a única verdade que importa, você vai ter a identidade restaurada. É só o que Deus fala ao seu respeito. E para você saber o que Deus fala, você tem que conhecer as Escrituras com o sentimento de conhecer quem eu sou em Deus aqui através da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre mim. O que Deus fala para mim aqui que eu sou. Quem eu sou. O Espírito Santo me revela em oração no meu quarto. Ele vai começar a te falar com você no seu quarto. E também quando ele fala através de uma pregação, de um louvor, ou de uma profecia, ou de um recado que ele manda por algum profeta para você. E isso sim, quando é Deus que está falando, quando é Deus que está usando o profeta, isso sim, você vai acatar como a verdade. Amém? Então, hoje o vídeo é para falar sobre identidade. A identidade é muito importante no momento da crise. Não desista desses vídeos, porque eu tenho coisas lindas e maravilhosas para falar para você. Nos 2 próximos vídeos eu vou falar ainda sobre identidade, te dando mais dicas de como restaurar a identidade. Hoje aqui eu quero concluir falando com você sobre 2 personagens bíblicos que eu falei para vocês que ia trazer aqui, para te reforçar sobre a identidade e o propósito e quando você está passando por perseguições. Mas nos 2 próximos vídeos eu ainda vou falar sobre identidade. Então você precisa acompanhar, porque através desse vídeo aqui é como se fosse uma mentoria para você. Se você acatar, colocar em prática, verdadeiramente você vai ter identidade restaurada. Amém? Então vamos lá. O personagem primeiro que eu quero falar para você é Estevão. Estevão era um diácono, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E ele pregava a palavra de Deus, tanto que ficaram com inveja. Botei aqui o óculos, tá? Porque eu vou fazer uma leitura da Bíblia. E aí eles quiseram interrogar Estevão e procurar uma ocasião para o prender ou matar, alguma coisa assim. E chamaram Estevão, aqui no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, né, vai falar sobre a história de Estevão. Do versículo 1 em diante, vai falar da história de Estevão. Peraí, no capítulo 7, do versículo 1 em diante. Aí ele traz um sermão e prega sobre, lindo, não vou ler todo o texto, que é bem comprido. Mas aqui no versículo 54 do capítulo 7, fala assim, ó. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse, olhem, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto. Avançaram todos juntos contra Estevão e depois jogaram para fora da cidade, apedrejaram. E as testemunhas
deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas, enquanto eles atiravam as pedras. Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu, e Saulo aprovou a morte de Estevão. Aqui mostra a história da morte de Estevão simplesmente por inveja. Deixa eu ver se eu encontro aqui o versículo onde fala claramente que eles estavam com inveja. Ó, vou ler do versículo 1 do capítulo 7. Fala assim, ó: o grande sacerdote perguntou a Estevão: o que as pessoas estão dizendo é verdade? Não, antes, irmãos, peraí, tenha paciência. Atos 6, capítulo 6, versículo 8. Estevão, um homem muito abençoado, cheio de poder, fazia grandes maravilhas, milagre entre o povo. Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinha vindo da cidade Cirene de Alexandria. Estes outros judeus da região da Cilícia, da província da Ásia, começaram a discutir com Estevão, mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então pagaram algumas pessoas para dizerem: nós ouvimos este homem dizer blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E levaram ele para o julgamento. Em outra versão que eu li, na versão amplificada, fala que eles tinham inveja de Estevão, porque Estevão tinha muita sabedoria. E por conta da inveja, levaram ele preso, levaram ele para ser questionado pelos sacerdotes. E aí no capítulo 7 aqui, ele é interrogado e aí ele começa a pregar, cheio do Espírito Santo, com tanta sabedoria. E aí fala sobre toda a história bíblica até chegar em Jesus e fala de Jesus. E aqueles homens ficaram furiosos com ele e ele viu a glória de Deus. Mataram ele apedrejado porque ele tinha sabedoria, porque ele tinha brilho, porque ele tinha luz, porque ele tinha a glória de Deus, porque ele viu a glória de Deus, porque ele disse que estava vendo Jesus assentado lá no céu, à direita de Deus. E eu quero dizer que ele, Estevão, em nenhum momento deixou se abalar ou se abater por aqueles homens invejosos que estavam o caluniando, pagando pessoas para mentir, dizendo que ele estava falando blasfêmia, porque blasfêmia era como se fosse um crime para eles. E não deixou se abater por nenhuma dessas coisas. Estevão permaneceu firme em quem ele era. Eu sou um ministro. Eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Eu continuo vivendo o meu propósito. Eu estou aqui para pregar a palavra. Você creia ou não creia? Você queira receber ou não queira? Estevão continuou posicionado na identidade dele. Foi morto, mas foi para o céu, porque ele já viu a glória de Deus e disse: recebe o meu espírito. E ainda pediu para que o Pai perdoasse os pecados daqueles que estavam acusando. E o outro personagem bíblico que eu queria compartilhar com vocês é o apóstolo Paulo, na carta de 2 Coríntios, né, que Paulo escreve à igreja de Coríntios, na segunda carta, segunda epístola. Eu não sei exatamente o versículo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ele fala sobre o sofrimento que ele teve. Aqui, ó, no capítulo 1, 2 Coríntios, versículo 8, ele fala: irmãos, queremos que saibais das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. O sofrimento que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós sentíamos condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos e sim em Deus, que nos ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar destes terríveis e perigos de morte. Sim, nós teremos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar enquanto
vocês nos ajudam orando por nós. Assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Paulo está falando que ele, na Ásia, na província da Ásia, eles passaram por tanto sofrimento. O apóstolo Paulo, junto com quem estava com ele nessa viagem, passaram por tanto sofrimento, tanta dor, tanto sofrimento, que ali eles chegaram a quase morrer. Em outra versão, né, na versão amplificada, fala que eles sofreram até a morte e é como se eles se sentissem mortos. Nessa versão está dizendo que eles se sentiram condenados à morte. Então eu entendo que a dor e sofrimento deles chegou ao ponto de que eles se sentiram como se eles estivessem mortos na alma, no psicológico, nas emoções, no espírito, de tanta dor, de tanto sofrimento que eles suportaram na Ásia, que eles chegaram à morte. É como o processo da lagarta, que entra no casulo e ela morre para si mesma, morre ali, e aí ela é reconstruída. E agora, quando ela rompe o casulo, ela tem lindas asas e ela vai voar. Assim Paulo está dizendo, nós colocamos a nossa esperança em Jesus, que nos ressuscita dos mortos. Ou seja, eles poderiam ter chegado até a morte, mas eles foram ressuscitados. O próprio Deus ressuscitou a eles na alma, no espírito. Talvez você esteja passando por circunstâncias que você se sente já na morte. Como se você tivesse, assim, eu não vou suportar, eu vou morrer, eu já tô me sentindo morto, já tô me sentindo morta. Mas Jesus, ele ressuscita e te dá uma nova chance, uma segunda chance. Isso ele permite na minha e na sua vida. É igual Jeremias 18. Um vaso que se desfaz na mão do oleiro. E ele refaz um novo vaso. Assim como Jó chegou praticamente à morte, porque só restou a vida, mas era uma vida que não era vida. Cheio de lepra. Não tinha nada, não tinha mais dinheiro, comida, riqueza, roupa, nada. Ele perdeu tudo. Não tinha pessoas do lado dele. Os únicos amigos, 2 amigos que foi ficar com ele ali, ainda acusaram ele dizendo que ele estava em pecado. Por isso você está passando, por isso você está em pecado. Já passou por circunstâncias onde você se sente sozinho, a sua vida está em uma miséria igual a de Jó, o seu vaso foi quebrado, foi desfeito, e aí você precisa se reerguer das cinzas, se reerguer dali, e aí a pessoa que vem que é para te apoiar, ela te acusa e fala que você está passando isso, que a culpa é sua, você que plantou, você que está colhendo. E aí você fica pior ainda, porque você começa a tentar provar, não, mas eu não fiz nada por merecer, não, mas eu não tenho culpa disso. E aí foi a circunstância que Jó passou. É a circunstância que talvez você esteja passando. E o Senhor fala, assim como Paulo, ele colocou a esperança em Jesus, que ressuscita dos mortos. O que ele estava dizendo? Jesus, ele vai me ressuscitar dessa circunstância e vai me dar uma nova chance. Assim ele ressuscita você. E nessa mesma carta, lá na frente, ele fala que o poder, a tua graça, Senhor, me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa em minhas fraquezas. Você está passando um momento de fraqueza, que você não tem força alguma, você não tem nem condições de permanecer de pé, falta em você fé, oração e força para continuar, você não está mais suportando. Eu quero dizer para você que a graça de Deus está aí com você e ela te basta. E o poder de Deus vai se aperfeiçoar aí nas suas fraquezas. Tenha fé e esperança. Se posicione com quem você é. O apóstolo Paulo, ele se posicionou na identidade dele. Ele jamais deixou de ser ministro. Tanto que nessa mesma carta de 2 Coríntios, ele fala, eu sou ministro. E foi Deus que me deu o dom, e Ele me chamou como ministro, e é isso que eu sou, e eu vou cumprir esse chamado, esse ministério até o fim. Se posicionou com quem Ele era em Deus, com quem você é em Deus, se posiciona.
Viva na sua real e verdadeira identidade para que você alcance a graça que se aperfeiçoe em suas fraquezas, o poder de Deus sobre a sua vida. Eu tenho muito mais para falar sobre identidade nos 2 próximos vídeos e eu conto com você e com a tua presença aqui no meu canal, no nosso canal Ivanilde Serafim. Beijinhos, fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Até daqui a pouquinho nós vamos falar sobre identidade.